Tinha um trabalhador, o Valdecir da Silva Reis. Ele foi colocado numa matéria do Fantástico como podão de ouro. Era um menino cheio de vida, sabe? Assim, cheio de enfeite na cabeça, um menino... Nossa, e ele gostava, porque todo mundo admirava que ele era o cara, trabalhava, dançava, brincava. Daí, 3 anos, o Valdecir volta para mim com a voz fraca, com a voz daquele velhinho que não tinha nem força para falar. Ele volta com o braço esquerdo dele diminuindo a carne, secando, com os passos dele. E ele me disse assim um dia, sentado lá numa muretinha do sindicato, ele disse: Carlita, eu não aguento pisar no chão, finca meu corpo inteiro. Ele estava dessa finurinha quando ele morreu, sabe? Agora, eu guardo o holerite de pagamento dele porque eu quero ter a certeza de que eu não estou falando besteira e de que aquilo lá realmente existe. Sabe, quando eu vejo que ele cortou, num dia, 52 toneladas de cana. Por que ele chegou naquele estado? O que aconteceu com ele? O que foi feito do organismo desse moço? O que é que estourou dentro dele? Eu nasci em Nova Mótica, Minas Gerais. Quando eu tinha 2 aninhos, meus pais vieram para Sertãozinho para trabalhar na lavoura, no corte da cana. E com 12 anos eu comecei também a acompanhá-los, né? Eles começaram a me levar também, eu e meus outros irmãos. Era o recurso que tinha o meio que tinha de estar levando os filhos para poder estar ajudando. Trabalhava na roça das 7 às 5 da tarde, chegava, saía correndo pelos carreador ali do bairro onde eu morava, pelas rodovias, achava que quanto mais eu corresse, melhor eu iria ficar. A gente tem alguns atletas que saíram do corte da cana para a maratona mesmo, né? A gente tem alguns casos aí no Brasil de pessoas que já faziam esse tipo de atividade, já trabalhavam com a sua resistência aeróbica ali no próprio corte da cana, só tiveram que se adaptar à maratona. Então, entrei para a elite do atletismo, comecei a correr na elite, comecei a correr outras provas em São Paulo, em outros estados, e em 2001 veio a realização do grande sonho, que foi subir no pódio da São Silvestre. Acelera esse ritmo, aguenta o cansaço, vai comemorar todo ano de esforço, de treino, 10 quilômetros pela manhã, 15 quilômetros à tarde. É a rotina de exercícios de Maria Zeferina Baldaia. O Brasil vence a São Silvestre! Você fala que é saúde? Eu correr 30 quilômetros aí, chegar exausta, fadigada, toda, sabe? Não é saúde. No nosso caso de profissional não é saúde, porque o desgaste é muito grande. Uma vez me falaram, você acha que isso que você faz é saudável? Não é. Você correr 30 quilômetros, 2 horas aí no meio desses canaviais, você acha que isso é saúde? Você está acabando com o seu corpo, você está acabando, você está além do seu limite. Então é complicado, até que ponto? Atletas hoje que
foram de alto rendimento durante um tempo e hoje tem vários problemas articulares, cardiovasculares, claro, vários atletas que faleceram antes de completar 50 anos de idade e por que isso não poderia estar acontecendo até a longo prazo, de repente, com os cortadores. Os trabalhadores, eles estão saindo alejados desse tipo de serviço. Você vê trabalhadores fazendo cirurgia no braço, fazendo cirurgia da coluna, o trabalhador sai totalmente arrebentado. Teve um dia lá na roça, na segunda-feira eu parei, que isso aqui meu deu uma dor tão grande aqui dentro e eu não aguentava a cabeça doendo, tempo de explodir. Quando eu fiz um exame de agulha, o médico falou para mim que era por vista da coluna, aí estourava na junta tudinho das mãos. Aí fui em Limeira, procurei um médico particular, ele falou, seu Pedro, se você se atrever para aliviar mais a cabeça e quiser ficar, você tem que fazer uma cirurgia. Aqui, ó, foi cortado aqui, ó. E aqui foi para fazer a enxertação, e aqui foi tirar osso para fazer a enxertação de lá. A do espinhaço também eu tenho muito, né, no espinhaço, mas eu não tentei fazer ainda não, porque é melhor ficar do jeito que eu tô aqui, porque se eu for fazer uma cirurgia, eu posso ser capaz de cara passar uns 6 ou 7 meses em cadeira de roda, é mais complicado para mim, né, para quem tem criança, pior. Tudo começou em 2005, com uma demanda do Ministério Público do Trabalho de Campinas. Foi numa audiência pública que houve em Ribeirão Preto e começou com a morte dos trabalhadores. E houve um pedido do Ministério para a gente intensificar as ações no campo. A Procuradoria ela entrou nesse setor, vamos dizer assim, para trabalhar quando começaram a ocorrer as mortes. Nós relacionamos todas as usinas do Estado, fizemos audiências públicas no Estado inteiro, chamando todas as usinas, e nessas audiências públicas a gente colocava o que o Ministério Público ia exigir delas. E nós nessa área de habitação, de alojamento, conseguimos aglutinar todas as vigilâncias sanitárias através da Secretaria de Saúde dos 28 municípios que fazem parte da Regional de Piracicaba do Ministério do Trabalho e Emprego. As vigilâncias sanitárias de cada cidade deveriam estar fiscalizando esses alojamentos, fazendo aí um levantamento de localização, um cadastramento e depois fiscalizando o uso desses alojamentos. Eu acho que tem um conjunto de conquistas desses trabalhadores, desde a década de 80 para hoje, tem um conjunto de conquistas que estão valendo, e acho também que o principal aliado dessas conquistas dos trabalhadores são os promotores públicos e são os promotores do trabalho, e um conjunto de atores da sociedade que estão caminhando para essas conquistas. Eu acho que todas elas são muito interessantes. Agora, a questão que eu coloco é se elas estão chegando no ponto. Tá? E qual é o ponto? E à primeira vista a gente poderia concluir que houve uma sensível melhoria nessas condições de trabalho. Isso porque, em razão, sobretudo, da fiscalização do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, as usinas procuraram cumprir as normas da NR31. Então, melhoraram as condições do alojamento, melhoraram as condições do ambiente de trabalho, do transporte dos trabalhadores e assim por diante. Será que a melhoria dessas condições legalistas implicou realmente numa melhoria para esse trabalhador?
Isso aqui vai medir a frequência cardíaca do batimento cardíaco seu. Então, quando você estiver cortando, ele vai estar mensurando a quantidade que bate por minuto o seu coração. Agora a gente vai colocar esse aparelho, ele vai medir a temperatura do corpo seu. Pegamos aqui. Vou colocar aqui. A gente vai colocar. O André agora ele vai filmar você fazendo toda a atividade sua. Então, com essa filmagem, a gente conseguiu trazer isso para um plano, né, mensurável. Então a gente pegou variáveis de ação, ou seja, quantos golpes ele dá, quantas flexões de coluna, quantas rotações, qual o tamanho do ciclo. Por que isso é importante? Porque o pessoal fala, ah, mas eu quero que prove, né, a questão da objetividade, né, para o juiz, para o Ministério Público, essas questões que se expressam, né, que se viabilizam através de uma materialidade do número, né, isso às vezes tem uma importância muito grande, maior que a gente imagina. Para ele conseguir 13 toneladas de cana, durante a jornada de trabalho dele de 8 horas, ele desferiu nada menos do que 13.500 golpes de facão, que foram calculados em cima de 3.000 flexões de tronco, o que dá, em média, uma flexão a cada 6 segundos. A gente teve dados, por exemplo, de frequência cardíaca extremamente altos, por exemplo, um trabalhador que chegou a 189 batimentos, então um dado de frequência cardíaca média de 140, 145 batimentos, então esse trabalhador extrapolou muito uma carga que é preconizada. O tamanho do ciclo extremamente curto, de 4 a 6 segundos, né? É o tempo que ele usa para abraçar, cortar com vários golpes, deslocar, carregar e jogar na leira. A hora que ele abraça de novo, esse tempo varia em termos de 4 a 6 segundos durante a jornada inteira, de 8 horas. Nós temos casos de trabalhadores que cortam 25, 30 toneladas por dia e isso tem um reflexo na saúde do trabalhador, sem dúvida alguma. Esse trabalhador, depois de 15 safras consecutivas, depois de 10 safras, de 20, ele está totalmente destruído enquanto estrutura física. Enquanto estrutura física, interna e externa. Porque você pega a mulherada aí que bate podão mesmo, que trabalha lá, depois que ela para, ela não é digna nem de varrer a própria casa. Eu trabalhei 18 anos nesse mesmo serviço. O braço doía muito, formigava, era uma dor, se portava à noite, quando esfriava o sangue. Eu não dormia de noite. E aquela dor que parece que está quebrando tudo os ossos, aquela dor que não passa, aquela dor queimando, que queimava. O nervo da mão que perdia as forças da mão, o movimento da mão. Levei uns 3 dias para fazer o exame e depois dali 15 dias ele já marcou a minha cirurgia. Primeiro a direita, que ela estava mais prejudicando, e depois de 1 ano, aí que ele operou a esquerda. Em vista que melhorou bem, sabe? Mas só que eu não posso pegar muito peso no braço. E nem tá fazendo movimento, sabe? Esse negócio de passar roupa, de arear alumínio, aquilo dá muita dor cansada no braço. Esse aparelho ele vai medir a temperatura ambiental, que é chamado pela normatização de BUTG. Essa temperatura vai fazer correlação com a frequência cardíaca que a gente tirou do trabalhador e com a temperatura do corpo do trabalhador. Se a temperatura ambiente alcançar um determinado grau, a frente de trabalho tem que parar de trabalhar. 25 graus você já tem que ter medida de controle, como pausa, hidratação. Quando chega a 27, tem que interromper o trabalho, né, ficar na sombra por pelo menos 15 minutos. Isso não é praticado. Quando o BUTG chega a sobrecarga térmica a 29, o que você tem que fazer? Você trabalha 15 minutos e descansa 45 em sombra. Isso é teoria, está lá na legislação, é papel, porque ninguém cumpre. Mas se você não mexe no pagamento por produção, os trabalhadores continuam ganhando por produção, de que forma essa parada vai funcionar? Não vai funcionar. Quer dizer, vai funcionar no dia que a gente visita a usina, eles param todo mundo, apitam, tiram todo mundo do eito, para que a gente veja que está todo mundo comendo naquelas mesinhas.
O trabalho no corte de cana tem 3 fatores que se juntam e não é muito fácil diferenciar o efeito de cada um. Que é o trabalho em sobrecarga física, porque eles ganham por produção, tem um ritmo acelerado. O ambiente geralmente é quente, porque no campo a maior parte do tempo tem sol no Brasil e aqui na maior parte do nosso clima temperado. E também o poluente da queima. Há mais de meio século nós estamos vivenciando essa prática das queimadas praticamente durante todo o ano. Então são milhões e milhões de toneladas de gás carbônico, de CO2 e outros gases poluidores que estão sendo lançados à atmosfera para a produção de um produto que é considerado limpo e aquele produto que não vai poluir. Faça o silêncio e escuta para você ver. O tipo de tosse deles é igual. Não é aquela tosse cheia de catarro, é uma tosse seca que você vê que aquilo tá na garganta. E sufoca mesmo, sabe? Assim, quem corta cana, parece que tem um negócio assim que tampa a gente. E existem estudos da população, ou seja, qual é o impacto da poluição nas populações moradoras das cidades próximas aos canaviais, que aumenta a internação por doenças respiratórias e cardiovasculares. Em Araraquara saiu um estudo publicado esse ano que durante a safra você tem um aumento de internação por crise hipertensiva. O trabalhador acorda de 4 horas da manhã para fazer a sua comida, para às 6 horas da manhã ele está no ponto, para chegar no trabalho às 7, 7h30 ele está no eito. Algumas turmas fazem a ginástica laboral no campo. Então você imagina um trabalhador com aquela roupa toda, que é butinão, aquela botina que é dada agora, que é uma botina com uma barra de ferro na frente, na biqueira com ferro, mais a protetor de canela, a caneleira, mais aquele monte de roupa sobreposta, mais o mangote, mais o boné. E ele com essa indumentária toda faz ginástica laboral. Alongamento, polichinelo, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de ver essa ginástica laboral para cortador de cana, que é uma coisa absurda, quer dizer, na verdade é uma ginástica laboral que é um mero aquecimento. Meu coração é um menino, desprotegido e tão carente, gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho, dos meus medos, esse amor de brincadeira. Nessa questão do alimento, por exemplo, as usinas fornecem as marmitas térmicas porque elas precisam cumprir a lei, a NR31 exige que se dê marmita. Mas também tinha que fornecer a comida, porque isso aí faz parte da saúde da gente. As usinas, elas dão um sorinho lá que diz que é para repor alguma coisa que a gente perdeu lá, que nem explica o que é, né? Porque o desgaste se dá principalmente quando acaba a nossa reserva de carboidrato, a nossa reserva de energia no corpo. Quando essa reserva vai se acabando, que é muito comum no exercício desse, muito árduo, muito repetitivo, que é o que eles fazem, se você não toma o carboidrato, você tende a parar a atividade mais cedo. Então, pensando nisso, não sei se de uma maneira benéfica, né, ao trabalhador, ou de uma maneira apenas com que façam com que eles retardem a parada do trabalho, né, que é a ideia da indústria, eles dão esse soro, que é essa mistura para poder manter, sim, o trabalhador por mais tempo na atividade, sem sentir dor e tendo ainda uma reserva energética, né, no caso o carboidrato, para poder se manter na atividade. Os médicos indicam que você tem que tomar pelo menos
2 litros de água por dia, porque o organismo necessita disso. E quando você tem que tomar 10 litros de água por dia, o que o organismo fala disso? Diariamente eles se desidratam e se hidratam de maneira inadequada. Essa desidratação e hidratação inadequada cronicamente pode, em alguns momentos ao longo da safra, provocar alterações agudas e predispor a arritmia cardíaca, por exemplo, e a óbito, e pode também ser um dos fatores que está contribuindo para o aumento crônico da pressão arterial deles. Você veja bem, o podão, eles diminuem o tipo do material, muda, dá de pior qualidade. A luva dá essa porcaria aqui. O sapatão eles mudam. Esse sapatão, assim ele está ressecado, a hora que molhar ele vira o quê? Porque vira um jacá no pé. O sapatão bom, ele... Não é? Não abre? Não tem condição dele abrir, não. Uhum. Isso aqui ele arranca tudo. A questão dos EPI, fazer uma relação com aquilo que era há 20 anos atrás com o que é hoje, isso melhorou muito. Por dizer, hoje ninguém trabalha mais que nem com sapato de pano, que nem o rapaz estava falando aí hoje. Né? Hoje eles têm a bota com proteção, tudo para evitar corte. Mas a qualidade desses EPI ainda é questionável. O óculos tem CA, se o trabalhador não usar, ele vai de gancho, ele é suspenso. É 10 metros que você ficar batendo o podão ali, aquela poeira vai subindo. Mas o suor já começa a descer. Aí vem o vapor, né, do suor ali, a poeira, você já está sem visão. Eu acho que o desgaste que eles têm no dia a dia, no trabalho de produção, isso é o fator que é um dos fatores que prejudica demais eles. Não importa o IPI não resolve isso, porque o trabalho por produção exige um esforço muito grande dele para poder ganhar um pouco mais. O cara, para chegar a tirar 500 e pouco na semana, tem que trabalhar muito, né? Por o que eles fazem, o peso da cana não é muito, eles estimam o peso muito baixo, a exigência é muito grande. O pagamento por produção que está levando os trabalhadores ao esgotamento físico, à morte por excesso de trabalho e a doenças incuráveis. Quer dizer, o que está acontecendo na cana, que os trabalhadores estão morrendo mais cedo. Quer dizer, não é que os trabalhadores estão morrendo mais cedo, os trabalhadores estão ficando cedo incapacitados para qualquer tipo de trabalho. Nós tivemos aqui o caso de uma morte em Rio das Pedras. O alojamento era bom, refeição tinha nutricionista, né? Tinha condições de alojamento dentro do previsto, né? E um trabalhador relativamente jovem faleceu, né? Era considerado um dos campeões de corte de cana. Né? Por quê? Porque esse móvel, né, que é o pagamento de produção, empurra os trabalhadores para uma situação de risco, sem a percepção, sem o autocontrole, né, para fazer a pausa. Então ele não respeita os sinais do corpo e ultrapassa esses limites, levando a uma situação crítica. Eu já cheguei a cortar em até 27 toneladas, 30, dependia da cana também, né? Por mês? Por dia, né? Na cana, é um pagamento por produção em que o trabalhador não sabe o valor da peça. Tá? E o valor da peça ele só vai saber depois que ele já executou o trabalho.
Então, portanto, é um pagamento por produção diferente dos outros, que é um pagamento por produção no escuro. A forma de cálculo disso é uma forma de cálculo inventada com o único objetivo de enganar os trabalhadores. O salário por produção ele não é proibido por lei, tá? Ele é permitido por lei. Qualquer pedido no sentido de se acabar com o salário por produção, ele tem que ser construído dentro de uma sistemática da nossa legislação. Logicamente que ninguém quer que os trabalhadores tenham um piso rebaixado para ganhar um salário mínimo, não é isso. Tem que ter um salário decente, compatível, mas sem esse estímulo que empurra as pessoas para o sacrifício. A própria legislação brasileira, a NR17, lá tem uma ponderação sobre isso. A CLT admite o pagamento de produção? Admite, desde que não leve a risco à saúde. Então esse estudo traz uma demonstração, né, de que existe uma relação entre o pagamento de produção e a elevação do risco à saúde. Essas condições indignas de trabalho, ela tem que ser eliminada, ela tem que acabar. E não é acabar tirando o homem do campo e colocando máquina, não. É tratando o homem com a dignidade que tem que ser tratado. É garantir o emprego dele, porque daqui a pouco nós temos aí milhões de pessoas desempregadas porque a máquina desempregou. Não sou contra as máquinas, não. Eu acho que tem que ter. A tecnologia está aí, nós temos que estar inserido nela, mas nós não podemos só ir nela e esquecer do ser humano. E o ser humano ele tem que ser tratado também. Meu coração é um menino, desprotegido e tão carente. Gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho, dos meus medos. Esse amor de brincadeira. Meu coração é um menino, desprotegido e tão carente. Gosta de quem não gosta dele e de quem nunca está presente. Vou acordar de manhã cedo e me vestir de outra maneira. Vou me livrar dos meus segredos, do meu sonho, dos meus medos. Esse amor de brincadeira.